Graça e paz, queridos, que Deus abençoe mais um pão de cada dia, mais uma devocional. Que bom que você está aqui hoje, porque Deus tem uma promessa, um propósito sobre a tua vida. Deus ele tem cuidado de você e hoje você está aqui porque Deus ele quer falar contigo. Deus tem um pão para nós e que nunca falte o pão de cada dia sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre os nossos negócios, sobre os nossos afazeres. Amém? Que Deus possa derramar sobre você nesse dia poderoso uma unção fresca, algo novo, experiências novas, que você possa hoje ser realmente encontrado por Deus, amém? Porque você foi separado, você é escolhido de Deus, por isso você está aqui hoje. Então, se você já inscreveu nesse canal, isso aí, compartilha para alguém, para mais pessoas poder ouvir o que Deus está falando conosco, né? Um pouquinho dessa porção da palavra dele, um pouquinho desse cuidado que ele tem conosco todos os dias. E hoje não é diferente, amém? Deixe seu comentário, coloca aí, né, aquilo que você está achando, o que Deus falou contigo nessa palavra, compartilha, tá? E segue a gente nesse canal para que mais pessoas possam realmente ouvir o poder de Deus. Hoje eu quero trazer uma palavra para você que é muito conhecida, mas o tema é: você não é descartável. Amém, querido? Você não é descartável. Deus tem uma promessa, um propósito para a tua vida. E com certeza, nós sabemos aí que está na moda, né, produtos descartáveis. Então nós vemos aí que as pessoas elas compram copo descartável, plástico descartável. Por quê? Porque é mais fácil, né? Você pegou, usou e jogou fora. Você pegou ali, né, fez aquilo que você precisava e jogou fora. Mas nós sabemos os mais antigos aí que antes não era assim. Antes os copos, dificilmente você ia para casa de alguém, tomava uma festinha, por exemplo. Não existia festa com copo descartável. Pelo menos na minha infância não existia. Nem existia copo descartável. Então assim, pratos descartáveis, talheres descartáveis. Hoje é moda, até pela praticidade do dia a dia, né? É muito mais prático, as pessoas estão tendo uma vida muito mais corrida e aí a demanda da sociedade necessitou isso. Mas lembre-se de uma coisa: Deus nunca te descartará. Às vezes para o mundo as pessoas são descartáveis, mas Deus não te descarta. Para Deus você não é descartável. Amém? Seu valor não é definido por seu valor é definido por Deus e não por pessoas. Olha que tremendo isso. Seu valor é definido por Deus e não por pessoas. Eu quero compartilhar uma palavra lá no livro de João 3,16. Esse texto ele é conhecidíssimo e que se você não conhece, hoje vai respaldar a sua fé. Esse texto é a base do evangelho aqui, é a fé que nós carregamos, é aquilo que Deus fez por nós. E ele prova o amor divino por nós, o amor de Deus Todo-Poderoso por nós. E diz assim, em João 3,16, um versículo assim, conhecidíssimo da palavra, amém? Que define aquilo que Deus ele acredita em nós. Olha que fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira, tanto Deus amou esse mundo, tanto, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que tremenda essa palavra. Deus, ele amou a gente de tal maneira, assim, sem explicações, que ele entregou, ele deu ao mundo, ele entregou o seu único filho. A Bíblia fala o unigênito, o único. Para quê? Para que tenhamos uma vida eterna. Olha que tremendo isso. Mesmo diante de todos os pecados cometidos com Deus, ainda assim ele nos ama, tanto que entregou o seu Filho por nós. Ele deu Jesus por nossa vida. Olha que tremendo, querido. Mas só para você entender que você não é descartável, que você tem uma promessa, que você
tem um cuidado de Deus. Deus, ele se preocupa com você. E Paulo, ele continua reforçando essa verdade lá em Efésios. Lá em Efésios, Paulo, ele vem trazendo essa verdade para nós e respaldando. Olha o que fala em Efésios 2, de 4 a 5. Diz assim, ó: todavia, Deus, que é rico em misericórdia, a gente fala aqui sempre que a misericórdia dele se renova toda manhã, não é isso? E Paulo, ele vem respaldando isso conosco. Olha o que ele fala: Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, nos deu-nos a vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Olha isso. A Bíblia fala o quê? Que Deus, a gente ali no lamaçal do pecado, ainda nós já estávamos mortos em transgressões, mortos pela graça, nós fomos salvos. Olha que tremendo isso, querido. Não é pelas nossas obras, nossa bondade, ou pela nossa força, ou também, mas eu estou perdido, estou desistido. Não, é pela graça, é pela misericórdia. É por isso que ele nos entregou Jesus como seu único filho ali, unigênito, para que possamos ser enxertados nessa videira. Nós não somos descartáveis. Por mais que alguém tenha tentado com desprezo com você, tentar te desprezar, não se preocupe, pois Deus o amou, cuidou de você, nos protege, portanto, Ele nunca nos deixa desamparado. Ele nunca nos diz que somos descartáveis. Algo pode ter acontecido na sua vida para considerar que você está sem valor para Deus? Reflita isso. Será que alguma coisa aconteceu para você considerar que você está sem valor para Deus? Um pecado, né? Que às vezes você cometeu, mas eu quero te dizer, a Bíblia fala que Jesus, quando ele veio ao mundo, ele não veio para condenar o mundo, ele veio para salvar o mundo. Por quê? Porque ele traz essa leveza, ele traz esse poder de tirar o pecado do mundo. Jesus, ele fala, ele tirou o pecado do mundo. E o que ele fez? Ele nos trouxe o quê? A vida. Então, querido, que hoje você entenda, como diz lá em João 3,16, que ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu próprio filho, para que todos, querido, isso é uma promessa para você, todos. Quando a Bíblia fala todos, é todos. Todos mesmo. Deus, a misericórdia dele é para todos. E não para condenar, para salvar. Quem condena é o diabo. Porque às vezes a pessoa, não, Jesus, não tem, né? Quando a pessoa agora se converteu, Jesus pode fazer nada. Meu Deus, não, querida. Pelo contrário, você continua mais livre em Cristo. Sua liberdade aumentou mais em Cristo. E o mundo não te condena. Antes você era preso, nós éramos presos no pecado. Mas o Senhor nos resgatou. E diz aqui, ó, lá em Efésios 2, pela graça, vocês são salvos. Paulo falando com a gente, nós somos salvos pela graça, amém? E que essa graça te alcance nesse dia, em nome de Jesus, que você entenda que você tem um valor separado. Já viu aqueles itens de coleção? Isso mesmo. O que é mais valioso? Um item de coleção ou um copo descartável? Ou um copo de coleção? Então você é esse item de coleção do Senhor, único, amém? E que Deus te abençoe nesse dia poderosamente, Pai, em nome de Jesus. Colocamos diante de Ti, obrigado, Deus, porque pela graça nós somos salvos, ó Pai. Obrigado, Deus, porque lá em João 3,16 fala que o Senhor amou o mundo de tal maneira que entregou o Teu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Obrigado porque você nos entregou pela graça, pela tua misericórdia, essa vida eterna, e tomamos posse em Cristo Jesus, porque ali na cruz do Calvário o Senhor nos resgatou do império das trevas e hoje estamos, ó Pai, sentada junto contigo nas regiões celestes em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, abençoa a vida de cada um hoje que vai entrar nesse vídeo, que ele possa ser cheio do Espírito Santo, cheio da presença e que nunca falte o pão de cada dia sobre a vida deles, em nome de Jesus. Deus abençoe e até a próxima devocional.